Você acha que conhece todos os segredos de Naruto? E se eu te dissesse que existem mistérios sombrios, buracos no roteiro e até teorias sinistras que o próprio Kishimoto nunca explicou? Nesse vídeo eu vou te mostrar os mistérios mais cabulosos que ninguém comenta, mas que estão bem ali, na tua cara. Então já prepara o Rinnegan, senta o dedo no like e ativa o sino, porque hoje o buraco é muito mais embaixo. Bora pro vídeo. Vamos começar com um dos maiores segredos da Vila da Folha. Por que diabos o terceiro Hokage permitiu que o Naruto crescesse completamente sozinho e ignorado pela vila inteira? Tipo, o cara salvou um mundo recém-nascido e ainda foi tratado como lixo por anos. Existe uma teoria que diz que o terceiro Hokage sabia o potencial do Naruto e queria testar ele ao extremo. Mas irmão, isso é abuso psicológico. Outros dizem que ele simplesmente não queria que a vila criasse laços com uma possível arma instável. Teoria ou não, isso nunca foi explicado direito. E cara, isso abre uma ferida que o anime nunca teve coragem de costurar. Será que o terceiro Hokage realmente viu o Naruto como uma criança? Ou como uma arma viva que precisava ser isolada emocionalmente até ser útil para a vila? Porque pensa comigo, se a ideia era proteger a vila, por que deixar o moleque solto, sozinho, e ainda deixar o povo todo tratar ele como um monstro? Era melhor trancar ele num templo, cercado de monges e jutsus de selamento, né? Mas não, deixaram o moleque vivendo num AP fuleiro com miojo instantâneo, ignorado na escola e odiado no mercado. Você tem noção que o Naruto só virou ninja por teimosia? Pois é, ele passou raspando nas provas. Ninguém levava ele a sério. E mesmo assim, um moleque foi lá e virou o ninja mais casca grossa da vila. Imagina se alguém tivesse estendido a mão pra ele quando ele tinha, sei lá, 6 anos. A gente ia ter um Naruto Hokage com 12. Agora olha o contraste. O Konohamaru teve o mesmo terceiro Hokage como avô e recebeu atenção, treinamento, supervisão, apoio emocional, tudo que o Naruto nunca teve. Por quê? Porque ele era um herdeiro e o outro era uma bomba relógio? A verdade é que o Naruto só virou o que virou por conta própria. A vila tentou apagar ele, tentou silenciar a existência dele. E isso mostra como Konoha é uma vila linda por fora, mas podre por dentro em vários momentos. E se o Naruto fosse mais fraco ou tivesse caído no papo da Katsuki mais cedo, a própria vila teria criado o maior inimigo da história. E sabe qual seria a maior ironia nessa história? Eles iam culpar o próprio Naruto e não o sistema nojento que ignorou uma criança sozinha com um demônio dentro do peito. E cara, parando pra pensar, talvez, só talvez, o verdadeiro vilão da infância do Naruto fosse o próprio Sarutobi, não o Orochimaru, não o Mizuki, mas o velhinho que todo mundo chama de professor, porque o que ele ensinou foi como abandonar um herói em silêncio. No fim, a gente nunca vai saber se ele agiu por frieza, por medo ou por estratégia ninja nível 10, mas uma coisa é certa. O Naruto só virou o herói porque lutou contra tudo isso. Ele lutou contra preconceito, abandono e a dor e a solidão. E ainda teve a coragem de proteger essa vila, mesmo depois de tudo. Sério, isso não é força, isso é perdão em forma de jutsu. Mas calma que isso é só a pontinha do iceberg, porque a gente tem muita coisa bizarra nessa história toda e envolve o nome Uzumaki. Sim, o sobrenome do Naruto não foi escondido por acaso, e isso muda tudo. Mas eu vou falar isso daqui a pouco. Agora nós vamos falar sobre um dos personagens mais badass de todo o anime, Itachi Uchiha. O homem que dizimou o próprio clã, chorando sangue para salvar Konoha. Será mesmo? A real é que o plano da Folha para matar os Uchiha era muito mal explicado. E se Itachi foi manipulado por alguém acima de tudo isso, e se o Danzo ou até mesmo o Zetsu Negro tivesse usado Itachi como um peão para exterminar um clã que tinha o poder de mudar tudo? Aliás, por que o Itachi matou todo mundo, mas deixou o Sasuke vivo? Culpa, amor ou parte de um plano maior ainda? Seja lá qual for o motivo, a decisão de poupar o Sasuke foi o que mudou tudo. Porque pensa comigo, se o Itachi tivesse apagado o irmão também, o clã Uchiha seria só uma lenda proibida nos livros da Folha. Mas ao deixar o Sasuke vivo, ele plantou a semente da dúvida e deu início ao colapso do sistema ninja. Itachi não só sabia disso, como quis isso.
O cara transformou o próprio irmão num projeto de vingança ambulante. E por mais que ele dissesse que era pra fortalecer o Sasuke, mano, era tortura emocional num nível Hokage. E tem gente que ainda defende o Itachi como um herói incompreendido, mas me diz você, que tipo de herói assassina os próprios pais e depois fica na Akatsuki ajudando criminosos a caçar bijus? Ah, mas ele estava infiltrado. Tá, mas e o tempo que ele deixou o Sasuke ser manipulado pelo Orochimaru? Itachi tinha poder para impedir muita coisa e escolheu só observar. E nisso entra uma teoria bizarra de pesada que diz que o Itachi sabia do plano do Zetsu Negro desde o começo e que tudo o que ele fez foi uma tentativa desesperada de atrasar a volta da Kaguya. Tipo, ele sabia que o Sasuke ia acabar enfrentando isso no futuro. Queria transformá-lo no ninja mais forte de todos os tempos. Se for verdade, o Itachi basicamente apostou o equilíbrio do mundo na dor de um moleque de 7 anos. Cara, parabéns, campeão. Mas no fim das contas, o que mais dói nessa história toda é que o Itachi foi uma vítima também. Criado num ambiente de guerra, cercado de ordens, manipulado desde criança, ele foi transformado num monstro pela própria vila que jurou proteger. E talvez, só talvez, tudo o que ele queria era que alguém quebrasse esse ciclo maldito de ódio. Ele falhou, mas abriu caminho para que o Naruto não falhasse. Sobre o desaparecimento misterioso dos Uzumaki. Pois é, clã Uzumaki, poderosos, seladores lendários com chakra insano. E do nada, puf, exterminados por várias vilas. Mano, isso nunca foi mostrado direito. Só falam por cima. Tem gente que acredita que os Uzumaki descobriram algo que não deviam. Um segredo sobre as bijus ou sobre a origem real do chakra. Pode parecer viagem, mas o que você faria se um clã tivesse o poder de selar todos os demônios da vila? Isso é poder demais. E é aí que entra a dúvida, será que foi só medo ou será que as grandes nações estavam escondendo alguma coisa e os Uzumaki quase descobriram? Porque exterminar um clã inteiro de forma coordenada não é algo que acontece do nada. As vilas se uniram para apagar eles do mapa e isso nunca, absolutamente nunca, foi explicado direito. Mano, até a Kaguya teve mais tempo de tela do que o massacre do clã Uzumaki. E os fãs teorizam que os Uzumaki talvez tenham descoberto a verdadeira origem das bijus, tipo, algo além da mitologia do Hagoromo. Talvez eles tenham encontrado vestígios de um poder mais antigo, anterior até mesmo ao chakra como a gente conhece. Imagina se eles tivessem descoberto que o chakra é uma maldição, ou uma arma criada para controle de massa. Isso colocaria em xeque todo o sistema ninja, e aí a solução foi silenciar o clã. E pensa na ironia, o único sobrevivente do clã Uzumaki virou um receptáculo da biju mais poderosa e ainda foi jogado de lado pela própria vila que deveria protegê-lo. É quase como se o destino estivesse tentando fazer justiça. Tipo, vocês apagaram o clã mais forte de selamento. Beleza, mas agora vão ter que lidar com o filho deles, com a marca da raposa na barriga e a fúria de 1000 sofredores nas costas. Infelizmente, os Uzumaki podem ter sido esquecidos, mas o sangue deles queimou mais forte no Naruto, e foi esse sangue, carregando dor, resiliência e esperança, que mudou o mundo ninja para sempre. Eles quiseram apagar um clã e acabaram criando um símbolo, o símbolo de uma nova era. A entidade mais manipuladora do anime é o Zetsu Negro. Ele existia desde os tempos do Hagoromo e mexeu com tudo, até a vinda da Kaguya. Agora pensa, e se nenhuma guerra ninja tivesse sido real? E se tudo tivesse sido manipulado por ele desde o início? Cada vilão, cada clã destruído, tudo parte de um plano. Isso tornaria Naruto um anime sobre a ilusão da liberdade, onde tudo que parece escolha era manipulação. E pensa comigo, o Zetsu Negro não só influenciou a criação da Akatsuki, como literalmente guiou os passos do Madara, do Obito e até mesmo da própria guerra. E ninguém percebeu, nem mesmo os mais sábios. Ele se escondeu atrás da história, fingiu ser apenas um clone, mas na real, ele era o autor do caos. Ele reescreveu o destino do mundo ninja como se fosse um livro antigo, com sangue, dor e ilusão. Mas se foi tudo manipulado, será que os ninjas foram livres em algum momento?
ou todos só estavam dançando ao som de músicas que não podiam ouvir? O Naruto achava que estava lutando por paz, mas e se ele também estava sendo usado, assim como o Sasuke, a Akatsuki, os Jinchuriki e a Aliança Shinobi? Cara, isso muda completamente a forma como a gente vê o anime. Imagina descobrir que todo o sacrifício, cada batalha, cada morte foi orquestrado por uma criatura feita de ódio, criada pela própria Kaguya para trazer ela de volta. Ou seja, o Zetsu Negro é a sombra do desejo da Kaguya, um vírus no mundo ninja, e o mais doido, ele quase conseguiu. No fim das contas, Naruto não foi só uma jornada de superação, foi uma guerra contra as mentiras, e mesmo depois de tudo, a pergunta continua: quem realmente estava no controle? Porque quando até os deuses são manipulados, será que existe mesmo uma liberdade no mundo ninja? E agora me responde aí nos comentários, que teoria que você tem que pode mudar tudo que a gente entende sobre Naruto? Se tu curtiu esse mergulho obscuro no universo ninja, já deixa o dedo no like, se inscreve e comenta Naruto Obscuro aqui embaixo para eu saber que você ficou até o final. Cara, tem muito mais teoria vindo por aí e você não vai querer perder, então já se inscreve. Tamo junto demais, meus queridos shinobis, e vejo vocês na próxima. Valeu!